Boa noite, pessoal. Vamos entrando que a gente já vai começar já nossa live, que hoje vai ser fenomenal. O dia de hoje, gente, passou voando. 1 milhão de coisas para fazer, análise, apresentação de caso para cliente, organização das assessorias que já aconteceram no ecossistema, arrematação própria, enfim, o ciclo da vida do assessor aqui é sempre muito emocionante, né? A gente tem 1 milhão de coisas para fazer ao mesmo tempo, fora as questões pessoais, né? Rotina de casa, filhos e tudo mais, mas é sempre muito prazeroso. Então já compartilha essa live que eu vou receber a Mari aqui daqui a pouquinho, ela já vai estar aqui com a gente. E a gente vai bater um papo super legal e ela vai trazer as dores e as delícias da assessoria, porque é muito legal a gente trabalhar com imóveis, operacionalizar o ecossistema aqui para os nossos assessores, facilitando a vida do assessor e do investidor, mas acontece que as operações elas têm que ser desenroladas, né? E no dia a dia tem muita coisa acontecendo e essa é uma baita arrematação que a Mari já chegou aqui na área, vai compartilhando a live que a gente já vou chamar ela aqui. E a gente vai desenrolar a operação inteira. Hoje é live de caso prático, a Mari vai contar o racional da operação, como é que eles identificaram a operação, como é que eles especificaram a operação, o que eles identificaram nessa operação para apresentar para o cliente como uma oportunidade, como é que eles desenrolaram depois da posse, o que aconteceu lá na hora da posse, como é que está sendo essa reforma à distância. Então a Mari vai trazer as complexidades que envolvem a gente tocar uma operação e principalmente uma reforma à distância, né? Então isso é muito importante a gente aprender, que muita gente que está aqui assistindo, que leilões de imóveis, tem muito esse medo, né? Como é que eu vou fazer para operacionalizar? Ó, a Mari chegando aqui. Oi, Mari. Ei, boa noite, Marcela. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Bom demais de ter aqui comigo. Adoro fazer live. Estava ansiosa para falar com você desse caso. Gosta, né? E esse é um caso muito bom, tá? Esse é Esse um caso sensacional. é um caso muito legal. E o que eu estava falando, né, Mari, antes de você entrar aqui com a galera, é que a gente cria uma expectativa, né, sobre o mercado de leilões de imóveis quando a gente entra como investidor com o nosso próprio capital. Com o assessor, a gente lida com a nossa ansiedade e do próprio investidor, né? E como é que a gente lida com tudo isso à distância, né? Com Então, certeza. E a responsabilidade, né, Marcela, que é muito maior, né? Quando a gente faz uma arrematação própria, se der alguma coisa, a arrematação é nosso, o dinheiro é nosso, mas com o dinheiro do investidor, essa responsabilidade ela triplica, né? Na hora que você me mandou mensagem, eu falei, Marcela, eu tô aqui comprando material. Porque, assim, é uma responsabilidade muito grande, sabe? Eu não pego, por exemplo, eu recebo 3 orçamentos. Ah, 2.000, 2.300, 2.500. Eu não fecho de 2.000, que é o mais barato. Eu pego dentro desses 2.000, item por item, porque às vezes nesses 2.000 tem uns 3, 4 itens mais caros, e eu levo a exato. proposta. Falo, olha, eu consegui isso aqui a tanto. Então, assim, o orçamento de 2.000, eu transformo ele em 1.700, em 1.600. Entendeu? Então a gente sempre buscando isso para o nosso investidor, mas é bom demais. Né? E isso envolve uma complexidade, né, Maria? Porque assim, se você não tiver esse olhar crítico e de senso de responsabilidade, você só vai jogando lá na ponta. E aí, quando você for Exatamente. ver a operação, o que era para gastar 10, 15 mil, você gastou 60, 70 mil. Porque a gente sabe que obra, né, pessoal, assim, a gente tem que ser bem coerente. A gente faz uma estimativa. Então, a gente estima que vai gastar 110 mil e gasta Exato. 130. Isso está dentro do previsível. A gente sabe que tem essa margem. E também pode acontecer o contrário, né? Quando a gente entra na casa, a gente fala que vai gastar 100, então, a casa está impecável. É uma Impecável. tintura na casa, trocar um Resolveu. outro item e a casa fica incrível, né? E você gasta É, bem menos do que o projetado, né? é isso aí. Isso é muito legal, Mari. Então vamos contar já nesse caso prático. Galera, compartilha essa live com todo mundo. Chama seus sócios, a galera que quer trabalhar com assessoria, que tem dificuldade, tá, em fazer as coisas à distância. A Mari, ela tá no Espírito Santo. Eu não sei de onde é o investidor, mas esse imóvel é no estado de Goiás. De É na Goiás. cidade de Goiânia. Então, pra vocês verem, a outra assessora que está com a Mari, a Maia, está em Florianópolis. E o outro assessor, que é o Oswaldo, né? Ele está em São Paulo, no interior de São Paulo. Então, assim, É. tá cada um num lugar, pra vocês entenderem como é que é o racional, né, Mari? Cada um no lugar e todo mundo junto no mesmo lugar. Isso é Ai, bom demais. Marcela. Marcela, então, essa operação foi uma operação, foi assim, um desafio pra gente, né? Porque nós arrematamos essa casa, um leilão judicial, super tranquila desocupação, um casal de idosos, né? Era uma dissolução de condomínio.
e eles combinaram em vender a casa. E toda vez que o corretor ia, a senhora desistia da venda. Ah, E aí ele foi e pediu lá o juiz, então, para leiloar o imóvel, para que dividisse as partes. Mas um amor de pessoa, assim, saiu numa boa, conversa comigo até hoje, me manda mensagem para saber se está tudo certo. Ele é uma figura. E aí, a gente lance único, tem... Mari? Foi lance Foi lance único? único, foi 175 mil Ó, a que arrematação belezinha. dessa casa. E aí, a gente tem uma área de terreno de 370 metros e uma área construída de 200 metros. Nunca passou pela nossa cabeça que a casa poderia ser 2 quartos, pelo Esse tamanho de tamanho da, metragem? pelo tamanho da casa. Então, assim, nós precificamos a casa em 3 quartos, né? Uhum. E chegamos ali num valor de venda de 450 mil. Quando nós tomamos posse, a casa imensa, quartos imensos, sala imensa, cozinha imensa e 2 quartos. Nossa, então a operação começou. Vocês analisaram a oportunidade, em termos jurídicos estava bonitinho, que era uma Tudo. dissolução de condomínio. Então, assim, Isso. era duas pessoas que tinham a propriedade do imóvel, que não estavam se entendendo ali na venda, apesar de não ter um litígio entre elas, Aham. né? Eles queriam vender, mas eles queriam solucionar esse problema, o que facilitou Isso. a desocupação, foi uma coisa fácil. Mas, em termos financeiros, a precificação foi uma casa com 200 metros quadrados de área construída, tem 3 quartos. Tem Então, a 3 quartos. precificação partiu do princípio que tinha 3 dormitórios a casa, e aí vocês precificaram em 450 mil, foi isso, né? 450 mil. E aí começou a saga. Quando nós entramos, eu falei assim: e agora, Maia? E agora o que nós vamos fazer? Aí começa. Ligamos de novo para um monte de corretor para visitar a casa. Eu falei: olha, pelo amor de Deus, eu preciso que você vá lá e me fala, eu reposicionando somente o imóvel, ou eu fazendo o terceiro quarto, o que eu vou ter aí de liquidez maior nesse imóvel? Até para a gente estimar o valor de reforma. Olha que E legal aí, isso. e olha para você ver, nós temos um smartano lá do DZA, que é corretor, tá assim super me ajudando, foi lá na casa e falou: "Não, Mari, a gente precisa fazer 3 quartos nessa casa". Então tá, então vamos começar. Só que a gente olhava, aí falou: "Vamos tentar diminuir os 2 quartos e fazer o terceiro. Vamos tentar então quebrar o banheiro que é no meio, fazer 3 quartos e botar o banheiro em outro lugar". E não dava certo. Aí eu falei: gente, tem que ter uma saída. Conseguimos lá o primeiro construtor. Fizemos a reunião, não sei o que e tal. 190 mil de obra. Falei: Nossa, só não, mão de mais do, obra. mais do que eu gastei na casa, do que eu arrematei a casa. Nossa, Não, isso não tá certo. Dispensei. Começa de novo com os smartando. Alguém conhece fulano, alguém conhece ciclano, alguém... Que smartando sempre em todo lugar, né? tem. Aí, graças a Deus, uma smartana de lá falou: Mari, esse construtor aqui, maravilhoso, inclusive, resolveu um problema que eu tive numa obra. Liguei para ele, negociei com ele, minha filha. Graças a Deus, cara maravilhoso. Começou, fez o orçamento pra gente da obra e tal. E aí, a nossa viabilidade dessa obra era gastar 50 mil pra gente vender a casa por 450. Uhum. Tudo bem. Quando nós começamos os orçamentos, que nós chegamos à conclusão que 50 mil não daria, seria só de mão de obra, reunimos eu, Maia, Oswaldo e Marco. E aí eu falei: Oswaldo, e agora? O que nós vamos fazer? A gente precisa sair da operação, né? A gente tem. Oswaldo falou: não, tranquilo, isso aí a gente consegue um outro investidor para somar com ele a cota, dependendo do capital que ele tiver, e tá tudo resolvido, porque com o terceiro quarto, a gente reposicionaria essa casa aí, pelo menos em 550 mil a 600. Olha, isso que eu ia Então, te perguntar. assim, Então, vamos voltar um pouquinho, antes da gente detalhar aqui a questão da reforma. O bairro ali é um bairro de classe média, então, né? Então, quando vocês isso, chegaram lá e pegaram, vocês precificaram pensando que tinha 3 quartos, e a ideia inicial era um tapinha na casa e colocar lá a exato, venda 450 mil reais. Quando vocês exato. entraram e identificaram que a casa era gigante,
Os quartos eram muito grandes, salas gigantes, assim, tinha muita coisa para fazer para poder transformar ela em 3 quartos e poder chegar no capital de vocês. Aí vocês pararam e falaram, vamos estudar o mercado local. Isso aí, Então, isso foi um aí. estudo de oportunidade que vocês identificaram. Será que vale a gente investir horas de trabalho aqui para a gente identificar se vale gastar 110, 120 mil Isso. nesse imóvel e agregar valor? Porque assim, uma conta que a gente tem que fazer, gente, quando a gente se lida com uma situação dessa, esse racional que eles construíram é maravilhoso. A cada real gasto, eu incorporo o valor de venda no Isso imóvel? aí. Se incorporar, vale a pena. Se Isso não aí. incorporar, é fazer Não o que eles vale a estavam pena. decidindo. Vamos sair dessa operação o quanto antes, né? Tinha Isso aí. dinheiro, tinha oportunidade, né? Porque pegaram barato, essa que é a vantagem. Pegaram barato, desocuparam rápido, tinha Uhum. alternativas para tomada de decisão. Então, olha Isso que aí. interessante esse caso aqui que a Mari trouxe, porque é uma tomada de decisão estratégica. É para assessor que conhece o mercado. Se a gente joga e sorte do investidor que ele contratou assessoria caixa forte. Porque se ele tivesse contratado a assessoria tradicional, ele ia ficar, né, com assessores fora do nosso ecossistema sem esse respaldo, né? Sem Sim. essa orientação de quem conhece o mercado. Falar, calma lá, não precisa se desesperar. Vamos olhar o que foi que vocês fizeram. Agora continua discorrendo aí, Sim, contando e o aí, não, racional e aí maravilhoso. assim, nós fizemos, eu, Oswaldo, Maia, Marcos, várias reuniões antes de levar uma oportunidade para o investidor. Assim, analisamos, chamamos corretores de novo, né? Tentamos ao máximo precificar essa obra com os orçamentos que a gente tinha, para a gente poder ir realmente com um valor mais ou menos aproximado. Só que é muito importante a gente não só entrar na operação, né, Marcela? A gente também tem que Sim, saber sair da operação, né? E sempre com muita segurança, igual eu te falei, trazendo um retorno para o cliente, porque foi o que nós prometemos lá no início. exatamente. E aí, depois de tudo pronto e tal, fizemos a reunião com o investidor. E aí, olha, isso foi um aprendizado que nunca mais eu vou esquecer. Até o Oswaldo brinca com a gente hoje. E aí, o Oswaldo foi, chamamos o investidor para reunião, falamos: olha, Fulano, o negócio é o seguinte. A casa, assim, assim, assado, nós planejamos vender a casa, né? Que ela tivesse 3 quartos, a casa só tem 2, e ele já tinha ido na casa, porque a família dele é de lá. Uhum. Então, a nossa estimativa de reforma é 2x, praticamente o dobro, né? 110 mil, 115 mil. Mas, se você tiver com capital, né, às vezes alocado em outro lugar, ou precisar de um outro investidor, é fácil, porque nós temos no lead bank. Ainda mais uma operação dessa pronta que vai trazer um ROI, é fácil a gente plugar outro investidor. Uhum. A gente não sabia qual seria a reação do investidor. Marcela, ele ficou calado o tempo inteiro. Depois, no final, ele virou e falou assim: eu quero, Oswaldo. Eu quero que vocês busquem outro imóvel para eu arrematar com vocês. Eu não quero outro Marcela, investidor. eu não quero outro investidor. Eu tenho certeza da operação que vocês estão fazendo. Então, assim, isso pra gente, eu não sei nem explicar, porque foi assim, a certeza que a gente está na melhor mentoria, que a gente tem todo o suporte que a gente precisa, né? Que a gente tem uma cúpula dos tubarões, assim, maravilhosas. O Oswaldo, ele tem muita estratégia, né? Ele é um Tem. cara fantástico. Eu falo que eu amo fazer obra com ele, tá? Nem arquiteto ele é, mas ele é ali pontual, sabe? Ele é fantástico. E aí, o Oswaldo falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a Carla Rocha. Uhum. A gente, vou levar, peraí que eu vou levar essa oportunidade para ela. E a Carla falou: não, nós vamos criar o terceiro quarto aqui, ó. Onde é a sala, a porta principal nós vamos deslocar para a lateral, vamos criar um pergolado para Ó. fazer a entrada. E assim, o projeto tá ficando a coisa mais linda, sabe? Então, assim, eu falo que toda obra, né? Claro, toda obra depende muito da gente, tem o Sim. esforço, tem tudo. Mas quando a gente recebe isso do investidor, que o que ele quer com a gente é outro imóvel, isso é uma coisa assim que a gente não consegue mensurar, não consegue precificar a credibilidade que ele colocou na assessoria, Nisso que sabe? você está falando é super legal, né, Mari? Porque olha só,
A gente faz um monte de obra, a gente olha o imóvel, mas assim, no momento estratégico de tomada de decisão, o que vocês fizeram? Calma lá, vamos chamar alguém especialista em fazer isso, Exatamente. entendendo a operação de investidor, porque assim, se a gente chama um arquiteto que não está no nosso mercado, jogando o nosso jogo, o Aham, arquiteto, ele olha a operação de uma outra forma. A Carla, ela tem uma visão, né? Ela é investidora de leilão, ela sabe operacionalizar reformas no nosso perfil, né? Que assim, aham, como que a gente faz para fazer uma reforma legal, gastando pouco e que maximize o resultado da operação, que traga liquidez para o imóvel. Então ela foi lá rapidamente, ela observou e falou assim, a saída mais estratégica dessa operação é fazer o é essa terceiro quarto aqui. na sala. Então, ela vai desenhando ali de um jeito que traz mais soluções, porque assim, tem casos muito difíceis de fazer reforma, né? Tem, E aí, tem, assim, quando a gente vê tem. o projeto, você fala, pô, esse projeto desse tamanho, ainda que seja uma pessoa que conhece a operação, que conhece o mercado, a gente sabe que vai gastar muito dinheiro, porque a casa é muito complexa, envolve uma complexidade muito grande naquela É, operação. Nesse caso de vocês, a casa tinha muito espaço, talvez está um pouco mais fácil de fazer, mas talvez vocês demorassem algumas semanas para encontrar a alternativa que a Carla deu e talvez não ficasse tão legal quanto que ela colocou. É assim, né? O conhecimento está coletivo, né? O conhecimento é coletivo. coletivo dentro do ecossistema. O conhecimento, a gente tinha pensado nessa possibilidade, mas assim, a casa tem um corredor, né? Então a gente falava, meu Deus, esse corredor, a gente amplia para cá, a gente chega para lá, se aqui for lá, se aqui não for, pensando em tudo. Então ela veio, pegou o projeto ali, o próprio construtor foi lá, tirou as medidas para ela, mandou, fizemos reunião de alinhamento. Então, assim, resolveu, né? É uma operação que vai dar um bom ROI ainda para o investidor, né? E para a gente também, por ser caixa forte. Então, assim, a Sim, gente também trabalha com muita responsabilidade, porque não é só o dinheiro do investidor que está ali, né? é o nosso também. Entendeu? É Exato. a comissão da nossa assessoria ali. Né? Então a gente precisa fazer isso de uma forma muito estratégica. Agora a gente está na fase assim, já de acabamento, graças a Deus. Aí hoje a minha listinha foi de acabamento. Então, assim, toda a parte de luminária, né? As cubas dos banheiros, da pia, tudo eu vou buscar na internet, porque a gente tem uma diferença de preço. Até as portas, janelas eu comprei na internet para ele, né? Olha só, Tudo, Marcela, comprei tudo, as janelas, as portas. Agora eu vou pedir as cubas de um outro apartamento que eu estou reformando também, comprei na internet, vou pedir as da casa também. Então, assim, tudo na internet é muito mais barato, chega direitinho, sabe? E a gente consegue ter uma economia muito boa fazendo isso. ô Mari, e é uma dúvida, né? Assim, eu sei a resposta, mas eu não sei que muita gente aqui não faz ideia da resposta, né? Porque a gente falando de assessoria no mercado convencional, fora do nosso ecossistema Smart, a galera só faz assessoria tradicional, muita gente está lá preso com as quatro rodas lá, só na parte jurídica, achando que é o único jeito de ganhar dinheiro. Aqui a gente faz a operação da assessoria caixa forte, que a gente vai até a venda, você vira sócio do investidor, a gente maximiza o resultado da operação. Com certeza o investidor não saberia encontrar essas saídas estratégicas que a gente desenhou aqui nessa operação, que você, Osvaldo, Maia, Marco, desenharam nessa operação para ele, para gerar esse resultado incrível que está gerando para ele. E como é que a gente faz essa logística? Porque assim, que o investidor coloca o dinheiro, todo mundo sabe. Mas como é que funciona? Porque assim, uma obra, né? A gente tem vários passos, né? Então vocês começaram Sim. ali com quebradeira, demolição, e aí depois vai lá começar a fazer as coisas, as adequações, e aí agora está na fase de acabamento. Como é que funcionou os fixos do pedreiro para comprar essas notas? Como é que vocês fizeram a logística como um investidor? Como é que é o fluxo de vocês para o investidor? Porque você contou que você apresentou para ele o Aham. projeto, que antes de apresentar, vocês reestudaram o imóvel, Sim, tudo. encontrar as alternativas para apresentar para esse investidor. A partir do momento que ele aliviou o coração de vocês, falou assim, confio em vocês e quero mais imóveis como esse, me tragam mais. Como é que funcionou dali para frente a logística? Porque fazer e falar, todo mundo fala, né? Até papagaio fala. Mas executar isso, né? E desenrolar com os clientes, só a gente aqui do nosso ecossistema que sabe fazer isso com Só, maestria, né? só. Sabe o que eu falo muito? Que é muito, as pessoas que assistem as lives sua, da Smart, devem falar assim: esse povo só tagarela, né? Esse povo deve contar um monte de história, porque não é possível que isso seja verdade. Mas Verdade. assim, igual você falou, eu tô aqui no Espírito Santo e tô gerenciando essa obra lá em Goiânia. Então, como, Mari? Uma obra muito grande,
eu optei a gente pegar um construtor. Pelo orçamento que a gente fez de pedreiro, de tudo, um construtor para a gente foi muito melhor porque ele tinha toda a mão de obra. Então, Uhum. assim, ele faz os vídeos da casa para mim diariamente. Ele me manda a lista de material de acordo com o que ele vai precisando, né? Chega na sexta-feira, ele manda o vídeo somente daquilo que foi executado para que a gente possa pagar, né? Então, assim, e orçamento. Foi muito engraçado que ele falou assim para mim: Ó, Mari, como eu sou construtor aqui, eu tenho muitas referências de locais que eu compro material de construção. E aí ele foi me mandando. E aí ele falava assim: Uai, você não fechou com fulano, não? Você não fechou com ciclano, não? Eu falei: Heitor, eu consegui a tanto em tal lugar. Aí ele falou assim: Ô Mari, Como? quando terminar essa obra aqui, você vai me passar todos os fornecedores. Eu falei: Pô, Heitor, você tá aí em Goiânia, eu tô aqui no Espírito Santo. Aí eu falei pra ele: falei, ó, vou te passar o granito mais barato, o material de construção mais barato, tudo. Porque ele falou assim, realmente, às vezes a gente, construtor vai fazendo muita obra, acaba acostumando comprar o material em determinado lugar e E não paga mais para caro. mais para fazer cotação. É, Então, assim, ele ficou impressionado com os preços das coisas que eu consegui reduzir pela experiência que ele já tem, que ele foi acompanhando as notas, né? Ele tá guardando todas as notas, tudo lá. Assim, é um desafio? É um desafio. Dá trabalho? Dá trabalho. Porque tem dias que eu fico o dia inteiro, se tiver uma demanda muito grande daquela obra, eu fico o dia inteiro por conta daquela obra. Ou, sei lá, meio-dia ali por conta daquela obra. Mas quando você vê as coisas saindo do papel, acontecendo, sabe? E cada vídeo que eu recebo, eu falo assim, meu Deus, graças a tá Deus, dando certo. tá dando certo, tá quase acabando, né? E aquela preocupação que eu falei com você, é o dinheiro do investidor, é o dinheiro de Exatamente. terceiros, né? Então, assim, eu preciso ter muita segurança, né? Então, mas assim, é fantástico, Marcela. A gente vai aprendendo tudo isso passo a passo, e o mais importante é o que eu falei no início, é a gente saber que a gente não tá sozinho na mentoria. É Ah, isso eu aí. nunca rematei um imóvel, eu nunca, Deus me livre, fazer obra à distância. Tem muita gente que me pergunta, como assim você faz obra à distância? Eu falo, gente, é a coisa mais tranquila do mundo, é só você vir e aprender. Você vai aprender. Aprender fazendo, né? Porque a gente tem que Aprender, fazer. É, aprender fazendo, entendeu? Então, assim, e a gente, quando a gente trabalha em parceria, né, nós estávamos com duas reformas. Uma de Lages, né? eu E essa de lembro, grande Goiânia. também. Pois é. E aí eu e Maia nós dividimos. Falei, ó, você fica com uma e eu fico com a outra pra gente poder tocar toda a operação, né? Interagir ali, dar conta de pedreiro, de tudo. E assim, a de Lages já tá praticamente 100% pronta, falta um detalhe, já vai para ser colocada à venda agora. E essa de Goiânia também, eu acredito aí que no mais tardar uns 15, 20 dias essa obra já esteja concluída. Então, isso que é legal, né? Porque assim, a gente dentro do ecossistema, a gente se ajuda. Assim, como é que a gente faz para escalar? Se você está com parceiros potenciais que te ajudam a escalar, cada um está correndo para um lado. Enquanto a Mari está desenrolando Exatamente. essa operação, que é uma obra grande, que vai maximizar o resultado, porque nessa operação, se eles tivessem feito assessoria tradicional, foi uma arrematação por 175 mil, eles Isso. garantiriam 20 mil reais de comissão. Indo para o caixa forte, dá esse trabalho, essa complexidade da reforma, mas eles fizeram uma multiplicação de números, quase quadriplicou, porque a gente está falando de uma estimativa de Exatamente. 70 mil de comissão De aqui comissão. nessa operação, né, Mari? Então, assim, dá trabalho? Dá, mas tem uma satisfação muito grande e, principalmente, galera, o bom assessor é aquele cara que encontra oportunidades. Eles encontraram uma oportunidade com um baita preço de desconto para vender. Para conseguir vender por 450 mil, eles já tinham que fazer uma reforma e adequação. Agora, com essa reforma que eles decidiram fazer, maximizando o resultado, pode vender por 550 mil, ou seja, 100 mil reais a mais, pelo menos. Porque eles, Pelo pelo menos. menos, né? Porque assim, É, no pior cenário, se o investidor quiser, quero vender agora, ele coloca por 550 mil, ele vende. Se ele quiser, realmente, o mercado, o potencial dessa casa é de 600 mil para cima. Então, é um baita 600 retorno, mil. né? E aí, o que que a gente fez? A gente não criou só o terceiro quarto. Vamos criar o terceiro quarto, vamos botar uma suíte aqui também. Ó, legal. Entendeu? Já cabia ali, já estava ali mais ou menos dentro do nosso orçamento, a gente já ia passar mesmo.
Então, vamos colocar uma suíte aqui. Então, nós temos 3 quartos com uma suíte. E essa casa, ela tinha uma edícula muito grande atrás. E aí nós pensamos numa área gourmet, né? Falei, vamos fazer uma área gourmet aqui e tal. A gente traz a lavanderia para cá, porque atrás da casa também tem uma varandinha e Uhum. também já tinha uma área gourmet. E aí ficamos pensando nisso. Aí Maia, engenheira, né? Falou assim: Meu Deus, se a gente mexer nessa edícula, eu falei, Maia, essa edícula tá lá, já tem trocentos anos. Não é possível que ela vai cair agora. Aí, só que assim, o valor para a gente mexer nela, emassar, pintar, ia ser um valor exorbitante, não ia justificar essa obra. Então nós resolvemos demolir. Marcela, foi só encostar, caiu. Nossa, ou seja, a engenheira tinha razão. A engenheira tinha razão. Eu falei, Maia, você tinha razão. Foi só encostar. Olha, você tem que ver o vídeo. Foi só encostar, caiu. Mas assim, aí o que que acontece? Aí entra a Carla com esse projeto dela. Não, aqui nós vamos fazer uma jardinagem, vamos fazer não sei o quê. Aí o construtor falou: eu vou dar uma luminária para vocês de presente, vou colocar aqui na entrada. Então, assim, o projeto da casa tá ficando assim um projeto de acordo com o que a gente faz, o house flip que a gente faz. Ah, passou da viabilidade? Passou, mas igual nós falamos, nós vamos realmente reposicionar essa casa no mercado, É que a né? estratégia mudou, né? O que a galera precisa entender, ó, gente, vocês estão assistindo a live. Isso aqui é dica de ouro que a Mari está trazendo para vocês. Quando a gente apresenta uma oportunidade para o investidor, o que a gente apresenta? A gente, dentro das informações e cenário atual, analisando o imóvel que a gente tem, era um cenário. O cenário era uma casa com 3 quartos e que tinha a possibilidade de uma reforminha básica ali, você conseguir vender por 450 mil. Quando Isso eles aí. entraram e viram o potencial que a casa tinha e que não tinha 2 quartos, eles pararam e Três, foram ao mercado. E como é que ela fala de reposicionamento? Porque muita gente acha que reforma é reposicionar. São coisas não é, totalmente somos diferentes, diferentes. tá? O reposicionamento, o que eles fizeram? Eles estudaram o bairro e entenderam que este bairro comporta uma casa de teto até 700 mil reais. Então, o que eles vão fazer? Vou reposicionar a minha casa num outro patamar, né? Então, eu vou colocar ela. Ela não vai ficar na casa dos 450 mil reais. Eu vou aportar mais capital. Então, o investidor, vou orientar o investidor a aportar mais capital nessa operação e ele vai desenrolar, só que ele vai maximizar o resultado dele. Ou seja, sai de 450 mil para 650 mil de retorno, ou seja, 200 mil reais a mais. Aham. Ele vai gastar 50, 60 mil reais a mais do projetado inicialmente de reforma, mas vai gerar mais de 200 mil reais ali na operação para ele, né? Sim. Então, assim, vale a pena esse acréscimo de obras, 60 mil reais aqui na operação, 60, 65, É. para que gere 200 mil mais ou menos aí. Então, a cada real gasto está maximizando o retorno. Por quê? Porque o bairro comporta esse reposicionamento, tá? Então, isso que é importante. Isso aqui é dica de ouro que a Mari trouxe para vocês. Reforma não é reposicionar. House flipping não é reposicionar. Tem que olhar o bairro. Quem é o público? O corretor que a Mari pediu para ela um esmartano falou, Mari, essa casa precisa ter 3 dormitórios para ter mais liquidez. Porque quem vai comprar esse imóvel, o estudo que a gente faz é exatamente esse, né, Mari? Eu vou É. vender para quem, em Isso quanto aí. tempo e por Isso quanto. aí. Não é, não foi nada no achismo, não. Ah, nós vamos aumentar essa reforma aqui porque eu acho que a casa pega X. Não, nós tivemos que voltar lá atrás no processo, né? Tudo na calculadora, tudo na planilha, todos os comentários dos corretores, né? Ali anexado, para a gente realmente entender o mercado Exato. de hoje, de como está hoje, não de quando a gente fez lá atrás, porque as coisas mudam, né? Então, assim, precisamos traçar nova rota, entender todo o cenário, buscar o mercado de novo, para a gente entender quanto a mais a gente poderia gastar nessa reforma, né? E o que a gente falou, Exatamente. quanto que nós vamos colocar? Ah, se fosse ali, por exemplo, para aumentar 10 mil, não ia valer a pena. Sabe? Ah, vamos gastar, sei lá, 20, 30 mil a mais para o imóvel vender por 50, 60 mil a mais. Então, de repente, não valeria a pena, Exato. né? Então, você tem que aprender a entender isso, colocar na calculadora, colocar dentro da viabilidade financeira, olhar o ROI que a gente vai ter, né? Então, tudo isso com muita segurança para a gente poder trazer para o investidor. Olha,
seu ROI inicial era X, né? E agora com a reforma desse jeito, nós vamos ter esse ROI aqui. E aí Exatamente. mostrar sempre com muita clareza para ele isso. Exatamente. E isso que é a grande graça, né, Mari, das operações, porque alguém escreveu aqui no chat que eu perdi aqui a fala, tá subindo um monte de mensagem, mas falou, né, pô, a gente só define mesmo o que vai fazer com o imóvel depois da posse, que é exatamente isso, né? É um ponto importante que a Mari trouxe aqui, do cuidado que a gente tem com o investidor, e na apresentação da oportunidade, esse cuidado passa por esse traço, de dizer aqui, ó, estamos olhando e aparentemente é uma casa de 3 dormitórios, a gente não tem como saber, mas com 200 metros quadrados de área construída, tem como transformar em 3 quartos. Às vezes o desafio é como transformar em 3 Como? quartos, né? Eu tô com uma casa aqui que a gente estava vendo, era uma suíte, e aí a gente queria também aumentar um quarto, mas deixando pelo menos uma suíte, e a gente fez demi-suíte. Aí o corretor falou, é melhor fazer demi-suíte do que não ter outra suíte para os outros quartos, porque os imóveis concorrentes têm pelo menos 2 suítes. Então você faz demi-suíte, coloca uma porta e tal, então a gente começou a organizar. Então a importância da gente definir estrategicamente qual que vai ser o próximo passo da operação, como que a gente sai dessa operação maximizando o resultado, é sempre depois da posse. Então, assim, É o sempre investidor, depois da posse. né? O investidor precisa saber disso. Essa tranquilidade para ele a gente tem que passar, né? E assim, Marcela, a gente não sabe como a gente vai encontrar o imóvel. De Não fato, a sabe? gente não sabe. Mas na assessoria a gente sabe como sair dessa operação. Exato. Entendeu? Então, assim, o que você vai encontrar lá? Igual você falou, uma casa para a gente passar só uma tinta? Uma casa toda quebrada? A gente não sabe o que a gente vai encontrar, a gente não sabe como esse mutuário vai sair da casa, se ele vai sair de boa, se ele vai destruir alguma coisa. A gente não sabe, mas a gente sabe como sair da operação. Por quê? Porque a gente está no melhor ecossistema. É Por quê? verdade. Porque a gente aprende isso. Porque a gente tem parceria em tudo quanto é lugar. Ó, o As Marco pessoas tá com falam, ciúme de você, viu? O Marco escreveu aqui, eu gosto da Mari, mas ela só puxa o saco do Oswaldo. O Marco tá aqui te puxando a orelha. o Marco é uma figura, gente. O Marco eu falo com ele, eu falo que ele é o pai da paciência, tranquilo, mas tá Ele ali é. também com a gente, ó. A gente precisa de reunião, eles estão lá. A gente precisa de ajustar alguma coisa, eles estão presentes. Não teve nada, Marcela, nada que eu e Maia tivéssemos assim que definir sozinha, sem a presença deles. O que a gente precisar de estar com eles, de tirar dúvida, sabe? Eles estão presentes. Eu falo assim que reforma, ó, eu já falei, né, que nem arquiteto eles são. Mas assim, reforma com eles é sensacional. A gente aprende muito, 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 muito com eles. Dois feras aí. E isso é muito legal, né? Porque, assim, o conhecimento que eles adquiriram, eles não são arquitetos, não são engenheiros, o conhecimento que eles adquiriram foi como, gente? Foi fazendo as operações próprias. Por isso que a gente fala, né? A maioria dos nossos assessores do nosso ecossistema, eu diria que 95% arrematam com o capital próprio. Então, o que significa isso? Significa que todo o conhecimento que a gente tem, a gente adquiriu fazendo as nossas operações próprias. E Exato. isso traz segurança para o investidor, porque a premissa básica aqui do ecossistema Smart dos assessores só apresenta uma oportunidade que eu arremataria. A gente tem a segurança, né, aqui os assessores, como a Mari e todo o resto dos nossos assessores do nosso ecossistema, que eles estão junto com a cúpula, né, os nossos assessores da cúpula, nossos assessores tubarões, que tem dezenas, centenas de arrematações, de arrematações próprias e assessorias que eles já fizeram, e essa experiência, apesar de não ser arquiteto, eles têm. Então, assim, no momento estratégico de tomada de decisão, vamos chamar um arquiteto para desenhar isso aqui para a gente. A gente vai Exato. operacionalizar. Vai ser um incorporador? Não tem problema, né? Se tem um arquiteto dentro da possibilidade que vai poder gerenciar isso para você e trazer essa segurança para a operação, por que não chamar quem é mais qualificado que a gente? Exato. Né? E a gente precisa disso. Até a própria advogado, quando fala assim, eu tenho um problema tributário, vou eu, Marcela, que domino o direito imobiliário, fazer tributário? Não, eu vou chamar um Não. especialista. E aqui na Sim. operação a gente faz isso também. Olha a seriedade, né, com que a gente É isso trata. aí. Assim, além da expertise, né, no negócio, é a humildade de levantar a mão e falar, ó, não sei. Não sei fazer, me ajuda, preciso de ajuda, isso aqui eu não domino, essa parte eu não entendo. E buscar aí a parceria de quem entende. Igual eu falei, quem não é da Smart, quem não é da assessoria, gente, é difícil a gente falar e explicar o que a gente vive ali dentro, né, É Marcela? verdade, é verdade. Porque quando a pessoa entra assim,
que começa a entender, porque curso na internet tem um monte, né? Tem É um o que monte, mais tem mas hoje, tem. é o que mais tem hoje. Mas que funciona, que seja verdadeiro, que realmente faça o negócio acontecer, eu ainda não vi nenhum, não conheço nenhum. E já vi pessoas que fizeram outro e falam, nossa, Mari, onde que eu tava? Então, assim, Onde que a eu tava gente que eu não tinha visto nada disso, né? onde que eu estava, né? Mas a assessoria, ela ensina pra gente, assim, enxergar o além, né? O olhar que a gente não tinha, as saídas da operação, sabe? A gente vai aprendendo com os tubarões tantas coisas que a gente para e fala assim, caramba, esse posicionamento do investidor, para nós foi um grande aprendizado, Eu né? imagino, é. Porque nós vamos levar para ele a opção de um novo lead para compor com ele. Só que assim, talvez a gente tivesse em algum momento falando assim, meu Deus, é uma certeza da nossa operação, digamos assim. É, Mas só mostrou para gente que a gente está no caminho certo, que a operação foi validada, que a operação realmente tem dinheiro, que era uma operação segura, né? Que era uma operação, que é uma operação que vai realmente colocar dinheiro no bolso do investidor. Então, assim, quando ele falou pra gente, eu só quero outro imóvel através de vocês, olha, isso nunca mais eu vou esquecer. Então eu isso é falo, maravilhoso, né? não, é a certeza que a gente tem todos os dias que a gente está no caminho certo, porque é sensacional. É, não, isso é muito bom. E, ô Mari, eu tô curiosa aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela pra galera. É Compartilhe. essa casa, né? É essa casa. É essa casa aqui. Essa imagem aqui do satélite aqui é de 2019. Essa casa aqui do lado já deve estar um fenômeno, né? Não, essa casa aí tá em obra. Inclusive, o dono da casa foi lá oferecer a casa pra gente. Nossa! Vocês não querem comprar essa casa, não? Também? Vocês reformem, coloquem ela à venda. É muito engraçado, mas E vocês a mexeram casa aqui na fachada, Mari? Alguma coisa na casinha, não? ainda não. A gente está mexendo, né? Vamos fazer a pintura aí dos portões, a calçada a gente vai refazer toda. A parte interna dela, gente, tá ficando a coisa mais linda. Tá muito bonita a casa. Você tem Muito algum bonita. spoiler da casa? Aqui o portão, a cor do portão vai ser o quê? Vai ser preto e cinza? Que você A disse cor do que... portão vai ser preto. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui Eu, pra a te mostrar. curiosa, né? Tá vendo? Eu já entrei aqui no Google Maps pra ver. Não, a casa tá fantástica. A gente tá fazendo um bom trabalho e graças a Deus, assim, um construtor, quem tiver rematação em Goiânia aí, eu falo que eu super indico porque tá um trabalho assim fenomenal, fenomenal. O E cara essa tá casa fazendo. vizinha aqui, Mari, que eles estão construindo, na verdade, eles derrubaram a casa e começaram a aumentar a casa, foi isso? Eles já tinham uma parte embaixo, eles Que é começaram a construir em cima, em entendeu? Só esse cima. pedacinho aí, isso. Esse pedacinho aqui só. É. Aqui eles E mantiveram, não vão fazer nada. E para o fundo da casa também, que essa casa vai até no final, é o mesmo tamanho de lote dessa casa que a gente está reformando, né? Então ela vai até praticamente ali o final, Ah, tá. entendeu? Entendi. Mas eles estão fazendo um trem gigante aí, não sei nem se eles vão conseguir terminar essa obra. É, deve estar gastando bastante. A casa vai lá pro fundo, ó. Aqui dá pra ver que ela vai lá pro fundo. Isso aí, a casa vai lá para o fundo. Que era provavelmente onde era a nossa edícula aqui dessa casa, é lá no fundo a casa, né? Aham, isso aí, isso Ó, aí. eu a curiosa, tá Deixa eu ver vendo? se eu Já fui olhar a casa, falei, deixa eu mostrar pra galera aqui a casa pra gente ver. tá todo mundo curioso, né? Não, porque isso é muito legal, porque assim, quando a gente olha a fachada da casa, às vezes a pessoa fala assim, ah, essa casa nunca vai pegar um valor de 450, ela nunca vai pegar um valor de 500 mil. Mas a gente tem que olhar um conjunto de informações para De você poder fechar informações. o racional, né? E até para mostrar para Exatamente. o próprio investidor, né, Mari? Quando você mostra aqui para o investidor, você vê uma rua larga, não é uma rua estreita, então tem casas interessantes, tem casa sendo construída, né? Acrescida a área ali na casa, talvez não de forma estratégica, talvez eles não, quando eles foram fazer esse acréscimo de área aqui, eles não Aham, pensaram da melhor forma, né, de tomar essa aham. decisão de comprar, de acrescer essas áreas, porque que nem vocês projetaram.
A pessoa talvez é o próprio morador, não sei, o proprietário do imóvel que resolveu crescer a área, se perdeu na obra, se perdeu na logística do Na imóvel, até perdeu o logística. prazer daquilo, né? Exatamente. Isso é muito, É muito, muito isso. legal, Mari, muito boa. E assim, a Mari, gente, ela tá tocando essa obra gigante, né? Como ela mesma falou. Quanto tempo tá já rolando essa obra? Essa arrematação foi quando, Mari? Essa arrematação, ela foi em setembro, acho que foi Setembro, setembro, 12 de setembro. setembro, E vocês entendeu? Aí conseguiram. teve o períodozinho até a gente tomar posse, que era judicial, aquele período todo, né? Mas Uhum. essa obra, a gente está com 2 meses de obra. E não, já tá acabando já, então foi rápido. Já tá acabando, ele é rápido, entendeu? Ele botou bastante gente lá para trabalhar na obra, realmente, para a gente acabar essa obra logo. Não, excelente. Então, terminar agora em junho a reforma dessa casa, né? É um leilão judicial. Vocês não colocaram 12 meses na viabilidade, vocês colocaram 16, mais, né? 16, isso aí. 16 meses na viabilidade para o investidor, com um baita retorno financeiro que ele vai ter num prazo que já é estimado. E quando a gente fala de leilão judicial, galera, tem que tomar esse cuidado, porque depois que você arremata, tem o prazo de homologação, que pode acontecer Sim, impugnação, e aí depois tem que pedir a carta de arrematação, tem que registrar, emitir uma posição assim. Tem todo um ciclo que sai da mão do assessor e fica no judiciário, que a gente está manobrando lá, tem que ter advogado atuando, tem que ter. Mas nós, é. assessores, sempre está trabalhando com essa operação. Então, a estimativa está tudo dentro do prazo. Vocês podem estar pensando, Tudo né? dentro do Ah, é de prazo. setembro, então tá atrasado. Não tá atrasado, porque É. eles não colocaram 12 meses na viabilidade. Porque sabendo que é um leilão judicial, tá tudo dentro do ciclo da normalidade. Então, olha a importância de vocês saberem como apresentar para o cliente. Tem operação que a gente coloca 12 meses e a gente sabe que vai ser 7, 8, porque tem uma baita liquidez aquele imóvel. Sim, Mas a gente apresenta 12. Essa operação, eles colocaram 16 meses ali para o investidor, mas eles sabem que dá para desenrolar antes. Tanto é que vai colocar agora o imóvel no mercado com 8 meses de operação. Né? E ainda tem mais 8 meses para vender, para para fechar o vender. prazo que eles colocaram. Isso aí. E eu acredito, assim, pelo potencial que o imóvel está ficando, vai vender rápido. É Tá isso ficando um mesmo. imóvel muito bonito, tá ficando um imóvel bem, bem reposicionado, sabe? A casa, eu até brinquei com os meninos esses dias. Falei, gente, olha aqui como é que a casa tá bonitinha, tá ficando filé. Aí o Marco botou, realmente, tá ficando filezinha. Então, assim, eu falei que a gente vai se apaixonando pela obra, né? Quando começa a quebradeira, você fala assim, meu Deus do Vou dar céu, conta? Jesus, chega a respirar fundo assim, para. Mas assim, por exemplo, a reforma de um pop, né? Que a gente sabe, é uma pintura, é uma pia que a gente troca, uma cuba, um negócio, mas também dá trabalho. Com A gente certeza. tem que ter, e eu falo assim, muito mais cuidado ainda, porque o valor do pop que a gente coloca é um valor bem menor. Então, assim, Exato. né, dos imóveis populares, a operação ela tem que ser bem redondinha, né? Numa casa, a gente ainda consegue extrair um pouco ali mais, a gente já tem, né, umas gorduras que a gente chama ali para a gente trabalhar um pouco mais. Mas mesmo assim, a gente tem que ter todo o cuidado no ciclo da operação para a gente não cometer nenhum erro. Ó, pra você ter uma ideia, eu falei com o construtor assim, falei assim, ó, o que que tá sobrando? Tem alguma coisa sobrando aí na obra que eu preciso trocar? Aí ele falou assim, Mari, tem a boia da caixa d'água que a gente não vai precisar. Ó, o pessoal vai bater aí o material, você já manda a boia da caixa d'água, porque nós vamos 20 e poucos reais, mas é 20 e poucos reais por bolso do meu cliente. Eu vou Pista deixar alta, uma boia lá exato. na obra estragando? Não, não vou. Entendeu? Então, assim, Exatamente. já vou trocar Troca por por outro lâmpadas, material. me dá lâmpadas, mas me traz. Isso aí. Falei, ó, vou trocar por outra coisa. A menina falou, não, Mari, tranquilo, vamos trocar aqui. Então, assim, até esse cuidado de saber o que está sobrando na obra, sabe? Às vezes ele me pede 30 sacos de um negócio, eu vou lá e compro 25 e espero. Aí depois, se ele precisar, ele fala, ó, preciso só de mais 3, tá vendo? Se eu tivesse comprado os 25. Então, assim, Faz você que diferença, né? faz toda a diferença. Sempre fazendo essa gestão, sabe? Sempre buscando os detalhes ali. E questão, assim, de estar à distância, Marcela. A gente não arremata a distância pra gente? Arremata. Opa, Assim, eu como a quase gente não tenho fala, imóvel em São Paulo. lucro não tem CEP, né? Então, Exato. aonde tem operação, aonde tem dinheiro na mesa, a gente vai. Mas por que que a gente vai?
porque a gente tem um ecossistema muito forte por trás, Exato, com certeza. né? É isso que traz segurança, né? Porque a gente sabe que a gente tem bons parceiros, pessoas que vão poder colaborar com a gente e contribuir com o Exatamente. desenrolar das operações, né? Isso que é muito importante. A Ale Flávia está perguntando aqui, a Ale Flávia 21 está perguntando, Marcela, na sua opinião, você começaria uma reforma antes de ter a documentação no seu nome? O imóvel desocupado. Ale, essa é uma pergunta super interessante, tá? É. Tem que analisar caso a caso, tá? Isso Depende aí. do porquê que você não está com o imóvel registrado no seu nome ainda. Se é porque você acabou de dar entrada, está no prazo ainda de o cartório analisar e tudo mais, nesse meio tempo, você não começa a reforma em si, você vai fazendo esse estudo que a Mari falou. Entrei no imóvel, vou fazer as análises, documentação. Agora você já está meses tentando registrar, está dando exigência, tem questões ali pendentes, aí você vai ter que tomar uma decisão, porque a partir do momento que você começar a colocar dinheiro no imóvel que ainda não está registrado no seu nome ou do cliente, se vier a acontecer algum trato, alguma impossibilidade de registro, você já alocou capital ali. Isso Então, assim, eu aí. conheço algumas pessoas que colocaram dinheiro em imóveis e depois, por exemplo, teve um direito de evicção ali reconhecido, né? Porque foi cancelada a arrematação, algum equívoco no leilão, e a pessoa já fez a reforma. Então, assim, tem decisões judiciais, tá? Porque quem vai dar o direito de evicção vai se ligar, vai dizer, mas você nem registrou no seu nome, como é que você entrou na posse? É porque, na verdade, você só poderia entrar na posse depois que você tem a propriedade em seu nome, então, ou seja, na sua arrematação própria do seu cliente. Então, tem que analisar caso a caso. Geralmente, quando o imóvel está desocupado, principalmente de cliente, eu vou fazer esse estudo que a Mari fez aqui. Eu estou registrando o imóvel, estou desenrolando a operação, vou levantando orçamentos, vou pensando estrategicamente quais são os melhores cenários, depois eu aloco capital. Porque a partir do momento que você colocou capital na operação e der alguma questão que você não consegue registrar, alguma impossibilidade, pode acabar com que você perca o dinheiro ali, porque numa evicção não vai tirar o dinheiro que você reformou o imóvel, porque você não poderia ter reformado o imóvel. Então, tem só entender o porquê que ainda não registrou. Se está no prazo, espera, 15, 20 dias, vai registrar e aí você aloca o capital. O E que você acha, entender. Mari? Então, por exemplo, numa reforma dessa, eu jamais entraria sem a documentação. Mas eu estou fazendo uma reforma de um imóvel popular, que eu já sabia que o imóvel estava desocupado há muito tempo, né? O corretor mora no condomínio. Falei, Mari, acho que lá nunca morou ninguém no apartamento. Então, assim, uma reforma pequena de R$ 2.000, estamos tocando a obra. Tem que olhar o Entendeu? imóvel, a operação. Exatamente. Agora, uma reforma com capital que a gente vai aportar um valor muito grande, realmente o mais seguro é você esperar. É. E isso é muito importante, né? Porque muita gente quer receita de bolo, né? Ah, como é que eu faço? Não é sempre assim. A gente tem que olhar a operação para entender como que é. Esse caso que a Mari falou do imóvel popular, que o corretor disse que já estava ocupado, nunca foi ocupado, né? Nunca foi habitado. Ele sabe que não vai ter nenhum impedimento ali, é questão só de prazo. Então tá bom, Isso eu aí. sei que meu custo aqui é 1.500, R$ 2.000, é uma pintura e trocar uma bancada, né? Colocar um vaso, trocar uma luminária, alguma coisa simples na operação, que se, entre aspas, der alguma coisa ruim, não atrapalha a operação, né? É um Isso aí. investimento pequeno. Tem que sempre olhar a operação, gente. Então, assim, não existe receita de bolo, tá? Tem que olhar a operação. E nós, como assessores, a gente tem que saber separar isso. Isso que a Mari está trazendo para vocês reflete aquela operação. Você tem informação já privilegiada, porque o que a Mari está fazendo, gente, a Mari está arrebentando aqui em assessoria, tá? A gente trouxe um caso prático aqui, mas ela tem dezenas de assessorias já que ela fez aqui emplacado. Ela está montando praças, ela está abrindo praças. O que é abrir praça, né? Ela está pegando algumas cidades específicas que ela está trabalhando naquela cidade. Por que ela está fazendo isso? Porque aí ela tem o empreiteiro, que aí ela tem o pessoal que faz a reforma, que aí ela tem o corretor que vai vender o imóvel, porque aí ela tem informação Tudo privilegiada que quem organizado. não está naquela praça não sabe. Então ela consegue coordenar isso. Isso otimiza o tempo dela como assessora e maximiza o resultado dos clientes. Então, assim, é importante a gente. Lucro não tem CEP, isso está sempre na cabeça dela e no mindset dela. Mas ela consegue girar várias operações, porque qual que é o interesse de todo assessor, Mari? Recorrência, Isso aí. né? Isso aí. Isso aí. E a gente ter isso na mente, né? É o que o João sempre fala pra gente. Olha a recorrência, olha a margem, olha a liquidez, olha, né? A gente precisa de ter isso, esse fluxo girando, né? Igual eu falei para você esses dias. Aí a gente começa a entrar naquela questão realmente do gerenciamento, porque as operações vão crescendo, né? As reformas vão aumentando.
Então a gente precisa ter isso muito bem estruturado. Ah, eu estou nessa praça, mas eu já tenho o pintor, eu já tenho o corretor, eu já tenho uma estrutura montada ali para a gente viabilizar um negócio muito mais fácil, né? Exato. Hoje um investidor falou assim para gente: olha, João, eu quero participar de tudo, não sei o quê, eu quero ver a questão na hora de pagar o condomínio e tal. Eu falei para ele, ó, você vai participar de tudo, mas deixa eu negociar o condomínio, porque o poder de compra está na minha mão. Eu não vou, você vai negociar o seu apartamento, eu vou Sim, negociar 5, 6, né? Então, assim, eu vou exato. conseguir colocar mais lucro no seu bolso negociando para você. E é importante, Marcela, que tudo a gente decide com o investidor, né? Essa reforma, assim, a gente sempre apresenta, olha, eu tenho aqui 3 tipos de piso, por exemplo, que dá para a gente escolher num valor tal. Aí entra a Carla da opinião dela, entra os meninos da opinião deles, a gente vem com a nossa opinião, tenta chegar ali no melhor denominador, no custo-benefício melhor. E eu já falo no material de construção, falo, ó, eu quero preço e qualidade. É isso. Pronto, eu preciso disso. Você tem os dois aí para você me oferecer? E vou buscando a mesma negociação, entendeu? E no final, quando a gente vê o resultado, quando a gente vê a operação, você fala assim, caramba, é exatamente isso aí. Sabe? É É, muito, igual você falou assim, não tem uma receita de bolo. Eu vou dar uma receita de bolo. pode dar. Olá, eu falei que não tem receita, mas ela vai dar uma. Vamos ver qual que Eu vou é. dar uma. Vem para mentoria. Não tem, Maravilhosa. não tem outro lugar, Marcela, para a gente estar no ecossistema, para a gente aprender isso, para a gente, sabe? É realmente, igual eu falo para você, muitas pessoas vão assistir a live e vão falar assim: ah, é mais uma live, ah, é mais um curso, ah, é mais um. Não é mais um. E ó, que eu recebo muitas mensagens no direct perguntando se é verdade, perguntando quantas arrematações eu fiz, e eu falo assim: ó, me chama que eu mostro as operações para você, E a entendeu? Mari, gente, assim, a Mari, ela tá voando em assessoria, mas ela passou pelas dores do aprendizado. Nossa, Ela demais, passou, né? muitas, Pelas muitas frustrações. dores. A Eu gente lembro da foi. Mari, em fevereiro, depois do Experience, quis falar com você, ela já tinha feito algumas assessorias e ainda assim ela sabia, eu preciso fazer ajuste de rota. Gente, todo mundo que quer empreender faz com frequência ajuste de rota. O mercado ele é cíclico. Muitas coisas que funcionam hoje, amanhã já mudou. E a gente vai Exato. vendo as pessoas fazendo. Então, como é que a gente muda? E qual que é o diferencial da Mari e aqui do nosso ecossistema Smart, né? Além deles serem parceiros potenciais, ela falou nomes de feras aqui, o Marco, É. Osvaldo, João Henrique, inclusive eles estão te prestigiando na live, tá? Que eu tô vendo eles Ó, aqui que comentando aqui. chique! Você tá A Lê também, a sensacional. Lê é uma parceira aí também, que está sempre com a gente nas arrematações. Então só tem fera, é um ecossistema que só tem fera. A cúpula dos tubarões é a cúpula. É, a Adriana Bueno tá aqui também na A live. Dri, a Lilia, tem arrematações com elas também. Assim, é fenomenal. É difícil a gente falar de cada um, é difícil a gente falar deles, é difícil a gente falar o que a gente vive. Tem um investidor que entrou para a mentoria. Aham. Eu fiquei com ele umas 2 horas num dia, mais umas 2 horas no outro, e falei para ele assim: ó, entra, é o melhor caminho, mas entra de coração aberto e com seu tempo, porque eu tive as minhas Isso. dores, né? A gente treinar o olhar da garimpagem para achar uma arrematação como essa, né? A gente treinar a viabilidade, a gente treinar o descarte. Às vezes você olha o imóvel e você fala assim, nossa, esse dá. Quando você monta a Ó, aqui, ó, viabilidade. quem tá aqui, ó, é o Lucas, olha ele aí, ó. Aí o Lucas aí, ó. Aí o Lucas falou assim, Mari, eu tomei seu tempo. Falei, Lucas, aqui não existe isso. Nós somos todos parceiros. O que você precisar de mim, eu falei com ele. Falei, ó, você pode achar uma oportunidade, você pode montar um card, você pode me colocar no seu card, eu vou validar o card com você, vou te ajudar e depois eu saio do card para você continuar a sua operação. E isso Entendeu? é muito legal, né, Mari? Porque o Lucas, eu bati um papo com ele também, e ele me contou qual que é o projeto deles ali. A família tá crescendo, ele tem um Tá. trabalho que possibilita ele ter algumas horas de dedicação para outro Livre. trabalho. Isso Assim, aí. é, eu falei pra ele, cara, é só a gente organizar o seu racional. O começo é aprendizado, que é isso que a Mari falou. Você vai aprender e eu vou Isso, estar aqui junto com você. Eu seguro na sua isso mão, aí. né?
E A vem, esposa dele falou assim: é você que vai me salvar dos meus consultórios? Eu falei: sou eu que vou te salvar. Pode vir, que tem segurança, tem oportunidade, tem como fazer transição de carreira, tem como ganhar dinheiro na assessoria, sabe? Não é papo, não é conversa, mas eu falo para todo mundo: não entra achando que amanhã você vai fazer a sua primeira arrematação. Respeita seu tempo, respeita seus limites, é isso. né? Vai sempre buscando aprender, assiste as aulas que estão lá gravadas, sabe? Tira suas dúvidas, aqui a gente está aqui para isso. Chama Sim. um, chama o outro. Às vezes eu preciso de alguma coisa no jurídico, aí eu ligo para Denise, eu ligo para Rosana, sabe? Eu pergunto para Gisela, né? Eu te pergunto. Então, assim, a gente está sempre buscando ajudar um outro. As pessoas estão sempre dispostas a nos ajudar. Então, assim, isso é uma mentoria que eu falo assim, tem preço? Não tem. Sabe? Às vezes a pessoa fala assim pra mim, ah, é caro. Eu falei, é caro. Se você for olhar como dinheiro, realmente é caro. Mas se você for olhar na sua mudança de vida, se você for olhar, fazer um planejamento, o que você quer para sua vida daqui 2, 3, 4 anos a longo prazo, aonde você quer chegar, aonde você quer estar, não tem dinheiro que pague isso. Entendeu? Eu Exatamente. vou estar viajando aí, ó, a trabalho, arrematando com os meninos aí à distância. Né? Então, assim, não tem leilão, não tem limite. Não tem. Não tem Assessoria, limite geográfico, não tem limite de nada, tempo, não tem nada. nada. Não tem nada, não tem nada. Eu, Entendeu? Mari, Então, a assim, gente tá fazendo, vai fazer um ano que a gente abriu aqui o nosso ecossistema com a parte de lead bank, né? Quando assessoria você já fez? Vai não, completar um ano só em julho, né? Mas isso que eu ia te quando falar, vai completar um vai ano, porque nós completar? começamos em abril, foi quase 4 meses, 3 meses e meio para a gente começar a ter acesso ao lead bank. Hoje eu Isso. estou com 18 assessorias. Olha só, mais de uma por mês. Marcela, em fevereiro eram 3. Olha só. Olha, Entendeu? Em fevereiro eram 3. Quando eu paro e penso assim, que é possível, que dá certo, eu falo, meu Deus. Mas eu falo que é tudo no tempo certo, né? é isso. E assim, né? O que você falou, eu acho que é o primordial, galera. Pra gente fechar a live aqui, acho que é muita potência o que a Mari falou. Cada um tem um tempo, não se compara com os outros. Você vê, a Mari, até fevereiro desse ano, ela tinha 3 assessorias. Eu lembro que ela Sim, estava angustiada. Ela já tinha eu tido tava. resultado, mas ela estava angustiada. E a gente recorrigiu a rota dela, ela mudou o racional e foi a forma de mudar o olhar que ela começou a entender como é que ela ia ter recorrência no negócio. E agora a Exato. recorrência, ela que está dizendo, eu não quero pegar essa semana porque eu preciso desenrolar essas obras aqui. Eu não quero pegar essa semana porque eu preciso negociar aqui. E aí ela vai decidindo que dia que ela vai pegar um novo imóvel ou não. Ó, o João tá falando. E agora vai ser uma por semana. Né? Então, assim, Ó, vai terminar essa obra aí de Goiânia, aqui, Mari, é uma por semana. Não, olha, João, uma por semana. Semana passada nós pegamos 3. 3 ou 4. 3 num dia, 3 na sexta e uma no sábado. Como que é uma por semana? É 4 semanas, João. Com fera Ô, desse aí, Mari, ó. estão perguntando aqui no chat para você. Essa pergunta, eu ia encerrar a live, mas eu não vou, eu quero que você responda. Ai, Mari, meu qual Deus. foi sua virada de chave? De 3 passando para 18. O que você fez? A virada de chave. Conta, não tem um segredo, eu sei que foram várias coisas que você corrigiu o rótulo, mas faz um Exatamente. resumo aqui para a galera. Olha, um dos pontos mais importantes foi a garimpagem. Você começar o que a gente bate na tecla muito, né? Que a gente faz a garimpagem na terça e na sexta. É você realmente treinar esse olhar. Eu lembro que no início eu ligava muito para Adriana, eu falava, Adriana, não é possível. Eu tô garimpando de 8h30 da manhã até meia-noite, eu ficava com os braços marcados de ficar apoiada na mesa e eu não conseguia encontrar oportunidade. Eu falava, mas o que está acontecendo? Então, quando eu comecei a entender a nossa famosa conta de padaria, digamos assim, a treinar esse olhar e entender realmente a liquidez, uma coisa que eu não olho mais, Marcela, é muito raro. Esses dias até nós levamos um apartamento para o Oswaldo. Aí o Oswaldo brincou, Mari, você me trazendo um apartamento desse, eu e Natália, você me trazendo, você sabe que é uma carne de vaca. Falei, Oswaldo, sabe o que aconteceu? Estava fácil de analisar. Aí, para não deixar passar, nós colocamos, mas tem problema não, pode descartar, não precisa de participar do leilão, não, tá tudo certo. Card lindo, não sei o quê. Mas a gente sabia. Então, assim, quando a gente faz muito isso, a gente acaba que a gente participa,
e a chance de levar é muito pequena, né? Então, Uhum. assim, treinar o olhar. A gente gosta muito dessas casinhas aonde as pessoas não vê o potencial, aonde as pessoas não conseguem enxergar o lucro, aonde você olha e fala assim, caramba, isso vai dar um trabalho na reforma. É aí que está o dinheiro da operação. É aí que está o lucro da operação, sabe? Então, assim, é você começar a treinar o olhar. Eu falo muito, ó, gente, esquece, apartamento grande assim em São Paulo, casa bonita, né, em lugares vistos. Aqueles imóveis que a gente abre as páginas do leiloeiro, eles estão lá na capa. Todo mundo viu esse imóvel, Exato. Não foi só você que viu, todo entendeu? mundo viu. Exatamente, não fui eu só que vi esse imóvel, todo mundo viu, né? Então, assim, o judicial, que às vezes dá um pouco mais de trabalho, as pessoas não querem analisar o judicial, e às vezes o judicial é mais simples do que a gente Ó que imagina, mamão com açúcar esse do caso prático de hoje. entendeu? Muito, muito simples esse, sabe? Então, assim, são as oportunidades que a gente começa a enxergar e que faz o seu mindset virar, que faz o seu olhar virar. Entendeu? Então, assim, é igual eu falei, não tem, esse realmente, a única receita de bolo é vem para a assessoria, que lá você vai aprender. Pode ser que você demore uma semana para arrematar, para fazer sua primeira assessoria, um mês, dois, três, e tá tudo certo. E eu tenho certeza que quem decidir entrar vai encontrar suporte na mentoria, seja dos assessores, seja do suporte, seja seu, que eu não sei como é que você dá conta, mas você busca um jeito de responder, pode ser no outro dia, pode ser, mas você sempre está ali disposta a responder. Um tubarão que sempre nos ajuda, que sempre nos responde, né? Hoje mesmo o Marton estava lá, ajudando num caso lá. Então, assim, sempre está à disposição. Então, o tempo é uma questão de cada um. Teve gente que entrou Exatamente. na mentoria no seu curso, né, que a gente fez lá em Belo Horizonte, e por uma semana estava arrematando. Exatamente. Poxa, o que que ela tinha que eu não tive? Que eu demorei 3, 4 meses. Mas é o tempo de cada um, né? Você entender o cenário. Vem muita gente também, né, Marcela, que nunca fez um DZA, que não entendia nada e hoje está Sim, voando, sabe? E hoje está exatamente. voando, né? É o que eu falei muito com o Lucas. Eu falei, ó, vai no seu tempo, traz sua esposa com você, né? Eu Uma falei a ajuda aqui mesma no coisa. ajuda aqui no corretor, ajuda a fazer, puxar um IPTU, coisas que dá para ajudar no dia a Sim, dia. E isso vai só somar, né? E é muito bom quando a gente tem quando a gente está assim com o esposo ou com a esposa que consegue ajudar a gente, que enxerga isso, você voa. Meu esposo, igual eu já exatamente. falei, né? Não fez DZA e garimpa muito bem. Muito bem, às vezes até melhor do que eu. Faz Ó uma que beleza. garimpagem, entendeu? A gente só briga porque eu sou muito metódica no card, né? Porque eu e Maia, né? Sim, Então, às vezes, ele bota a matrícula aqui, a página do leiloeiro lá no final. Aí eu falo, ó, deixa isso aqui que você não sabe fazer, não. organiza. Se é Ele para fala, fazer estragar, mas você é chata. Eu falo, mas você não queria que eu fosse chata na organização? Então agora eu sou a chata da me organização. aguenta. Só garimpo, eu falo para ele, me dá que o resto eu faço. A viabilidade, o resto eu faço. Só garimpa, traz oportunidade que eu monto o meu card aqui, porque até nisso a gente vai aprendendo, né? A organização dos processos, de tudo. Então, assim, eu falo que eu sou suspeita, né, Marcela? Eu falo que todos os dias eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua ideia de ter tido esse curso, essa mentoria maravilhosa, porque, assim, é realmente um divisor de águas, é um potencial muito grande. E eu vou te falar, a gente não faz ainda 10% do que a gente pode fazer dentro da mentoria. Né? Verdade. A gente tem um leque de possibilidades, a gente tem um leque de business, de negócio que a gente pode fazer dentro da mentoria que a gente ainda não faz. E tá Mas é subaproveitado. exatamente, exatamente. Você vê as aulas nossas de quinta-feira, começa às 7 horas, que horas que a gente sai da aula? Enquanto tiver dúvida, enquanto tiver pergunta, é 10h30, é 11h30, né? A gente tá ali no outro e continua no Não, WhatsApp, não para, não para. não para. Então, assim, ter uma oportunidade, e eu sempre falo isso para as pessoas, nunca
olhe o valor em dinheiro. Nunca, nunca olhe. Olhe o seu projeto de vida. O que que você quer fazer, né? Onde você quer chegar, o que que você espera para a sua vida. Porque assim, hoje eu trabalhar de casa para mim, ontem meu esposo falou comigo isso. Falou, cara, você tá na vida que você pediu a Deus. Você não tem funcionário te apurrinhando, você não tem ninguém te enchendo o saco, você trabalha numa paz. Você trabalha ali no seu horário, você faz seu horário. Eu falei, mas aí eu brinco com ele, você pediu a Deus? Você não pediu, eu tô Você não pediu, aqui. tem que pedir direito. Aí então pede pra mim também. Eu falei, meu filho, cada um com seus problemas. Você negocia lá que eu negocio aqui. Minha conversa com Deus aqui foi diferente, sabe? Mas assim, é fantástico, né? Os meninos que estão aqui sabem o que eu tô falando, né? Projeção de carreira. Então, assim, é maravilhoso. É muito bom a gente fazer parte desse ecossistema e a gente estar na mentoria. Hoje eu almocei com uma amiga que é do curso do Guará. Ela falou, me conta como é que foi o curso da Marcela em Belo Horizonte. Eu falei, você perdeu. Só posso te falar isso, você perdeu, porque foi sensacional. Então, assim, toda oportunidade que a gente tem de se encontrar, que a gente tem de estar junto, né? É bom Com demais. certeza. É bom demais. É sensacional. Mari, quero te agradecer muito. Obrigada, galera, pela audiência, por virem ouvir o caso prático aqui da Mari. Espetacular. Parabéns, Mari, pelos seus resultados, pelo seu empenho, pela sua Obrigada. dedicação para o ecossistema como um todo, porque eu sei que você está sempre ajudando todo mundo a desenrolar, a crescer junto, e você cresce junto com as É pessoas. isso Muito aí. obrigada por tudo, viu, Mari? Obrigada a você, Marcela. Eu vou postar lá nos meus stories depois a reforma dessa casa para o pessoal acompanhar. Me marca que eu vou compartilhar para o pessoal Vou ir te acompanhando. marcar. Essa semana a gente vai receber vídeos lá e eu vou marcar vocês. Viu? Combinadíssimo. Obrigada, Marcela. Obrigada a todo Obrigada, mundo. gente. Tchau, tchau. Beijo, Beijo. tchau.